Fazia um bom tempo que eu não vi o Ralph Fiennes tão solto e um filme tão dominado por ele, digamos assim. Eu sempre defendi muito o ator, sempre falei que ele foi até um ator bastante subestimado por toda a carreira dele, e aqui o Menu é o filme de Ralph Fiennes. O Menu é o novo filme da Searchlight Disney que estreia dia 1º agora de dezembro nos cinemas. Um filme que vai misturar um pouco do terror com a sátira. Ele é uma sátira de terror, digamos assim, mas não naquele estilo que a gente está acostumado. Talvez não daquele jeito mais escrachado que geralmente esses gêneros se combinam. Pelo contrário, ele é um filme, digamos, um pouco mais cerebral do que visual, do que gráfico. É um filme que ele está muito mais preocupado nos temas que ele vai debater e não tanto visualmente como ele vai trabalhar tudo isso. Mas calma, que eu comento um pouco melhor. Eu acho que aí está um pouco do mérito do filme, mas também onde ele se trai bastante. Então esse é um filme dirigido pelo Mark Mylod, e aqui a gente tem um bom elenco, né? A gente tem nomes como Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult e também, como eu disse, o Ralph Fiennes, que aqui domina tudo, né? Ele é o cara que controla, ele é o chefe, então ele é o cara até em posição de destaque no filme. Aqui a gente vai ter um filme que, à primeira vista, vai fazer um jogo bastante legal com as comidas, com todo esse lance da gastronomia e tudo mais para criar esse contexto meio estranho. Então os personagens indo para uma ilha para degustar essas comidas diferentes e vão pagar muito caro por isso, mas lá tudo parece bem estranho, tudo é restrito. Então tem essa aura de terror sendo construída desde o início, esse estranhamento que é muito próprio do gênero, mas na verdade mesmo, o maior interesse do filme está justamente na sua temática, em como vai usar esse lance aqui da cozinha para falar sobre arte de forma geral. A gente pode trazer mais até para o cinema. Então aqui a gente tem essas posições muito claras nesses personagens. A gente tem a posição do chefe, que a gente pode encarar, por exemplo, como o diretor. A gente pode encarar também as pessoas que trabalham ali com ele como as outras pessoas que trabalham numa produção de cinema, o diretor de fotografia, figurinista e por aí vai, enquanto as pessoas que estão indo ali para comer seriam o público. Então, um filme que coloca a ideia do espectador em primeiro plano, coloca o espectador em confronto com o diretor. Essa é uma ideia que eu acho bem interessante, quase como se o diretor de cinema tivesse a oportunidade de confrontar o público, confrontar o espectador e meio que dominar esse espectador, meio que levar esse espectador para onde ele quer. Então isso fica muito mais claro aqui, que claro, a gente tem a crítica gastronômica, mas entenda como uma crítica de arte ou uma crítica de cinema. A gente tem a espectadora, por exemplo, na Anya Taylor-Joy, que é aquela que ela só quer assistir um filme e ela não tem tanto conhecimento sobre aquilo. A gente tem já o fã no Nicholas Hoult, o personagem que conhece ou acha que conhece de tudo aquilo e estuda e etc. E quer se apropriar da obra. Então até uma crítica não tão sutil, digamos assim, desses fãs que acham que as franquias que eles gostam ou esse tipo de coisa são deles e tem que ser feito do jeito que ele quer. E por aí vai, a gente vai ter todos esses personagens aqui, e o filme ele não vai ter uma busca por transformar esses personagens em personagens tão complexos, e isso eu acho até interessante. Eu acho que não há uma necessidade pela complexidade nesses personagens. Eu acho que essa abordagem se usando de arquétipos aqui até funciona bem. Tem-se uma ideia de que o bom filme, aquele personagem tem que ser sempre profundo, esse tipo de coisa, e na verdade não. Na verdade, como o filme vai se usar disso. Então, eu gosto da ideia central aqui e como esse filme vai gerar tudo a partir de uma lógica de você colocar o diretor do filme ou o artista em confronto com os seus mais variados espectadores e podendo levar esses espectadores para onde ele quer, construindo essa obra a partir desses espectadores. Então é uma relação que pode ser muito própria e acaba sendo muito própria do cinema, e o filme ele acaba usando
a gastronomia, usando a comida aqui quase como para tentar esconder, mas sem esconder tão bem aquilo que ele quer dizer. Então eu gosto disso, ainda que tenham alguns discursos ao longo de todo o filme que são bem... eu como crítico vendo mais uma vez como Hollywood retrata críticos de cinema, mais uma vez mostrando que eles não entendem tão bem o que é a profissão de crítico. Eles acham que crítico é só um cara chato que vai lá e destrói uma obra porque ele gosta de fazer isso. Enfim, tem esses discursos, mas ainda assim eu acho que isso entra nessa lógica desses personagens mais dentro de arquétipos já prontos, digamos assim. Então, de certa forma, pra mim até que funciona. O problema é que pra mim o filme ele se leva pra um caminho, eu vou tentar não dar spoilers aqui, obviamente, mas ele se leva para um discurso final, ele vai levar toda a sua mise-en-scène, digamos assim, para esse discurso final, que no final acaba traindo, pelo menos na minha opinião, tudo aquilo que foi construído inicialmente. Isso porque o filme ele vai tentar trazer esse discurso de que o importante é o mais banal, digamos assim. Aqui a gente tem o lance na comida, não vou falar qual é a comida, mas que poderia ser transportado para o cinema como o filme mais popular, o filme mais frontal, um filme de terror, por exemplo, com os clichês e os seus jumpscares, e o que importa não é a arte, o sublime necessariamente, a complexidade, mas sim uma escolha um pouco mais direta e impactar o público acima de tudo. Não importa que aqueles elementos não soem como metafóricos ou esse tipo de coisa. Um tipo de abordagem que eu até defendo bastante aqui no canal, principalmente em gêneros como o terror. Essa necessidade que se criou do terror de ser sempre psicológico, de ser sempre dramático e de sempre ter que ser muito metafórico. Às vezes o bom terror é só aquele que consegue causar sensações na gente, mesmo que por meios bastante diretos, mesmo que pelo gore, às vezes pelo jumpscare e por aí vai. O problema é que o filme, ele trazer isso como o discurso final, trazer isso como a verdade que esse filme quer passar, acaba soando um pouco contraditório, na minha opinião, com aquilo que ele vai apresentar durante todo o longa. Então é um longa que quer valorizar esse cinema mais frontal. Aqui, quando eu digo mais frontal, pode usar outras palavras, como disse, pode ser o filme mais popular, o filme mais até clichê em certo sentido, mas na prática o filme ele vai se construir por meio de uma encenação que vai totalmente para o caminho contrário. Tudo bem, eu falei que esses personagens são arquétipos, então isso até encaixa um pouco nessa lógica final do filme, mas no geral o filme ele tenta ser complexo, ele tenta ser uma sátira inteligente que vai debater os temas sobre a arte, sobre a gastronomia, sobre todo esse tipo de coisa, e toda a encenação vai ser levada para um lado até um pouco dessa lógica, que eu não gosto do termo, vocês sabem disso, mas desse terror psicológico atual, que muita gente chama de pós-terror, então acaba sendo contraditório. Pode ser que a busca do filme seja justamente por ironizar essa própria superficialidade, esse tipo de coisa, a gente pode dar voltas e voltas, mas para mim, de forma geral, é um filme que se constrói muito sobre uma lógica de tentar parecer um cinema de festival, de parecer um terror psicológico, um filme, uma sátira inteligente que aborda muitos temas, para no final o discurso ser exatamente o contrário, a valorização justamente daquilo que o filme inteiro não fez, justamente a valorização desse cinema que abraça todo mundo e está muito mais preocupado na sensação que vai provocar do que em algo mais inteligente ou esse tipo de coisa. Então é aí que o filme me distancia bastante, quando ele parece que ele se constrói visualmente, ele constrói sua mise-en-scène de uma forma, mas no final do discurso ele quer ir para outro caminho. Para mim, pelo menos, o final é o que menos funciona, apesar de algumas brincadeiras engraçadinhas ali. Então comenta aqui embaixo se você já viu, se você não viu, o que você está esperando desse filme. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, recomenda para seus amigos se vocês gostaram do vídeo, ajude o nosso canal a crescer. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, você pode virar membro também clicando aqui embaixo em Seja Membro. Por hoje é isso e corta.